Fala turma, tudo bem? Vamos falar mais de uma dica agora, voltando a fazer vídeos de novo para o canal, né? Tô querendo bater um papo com vocês aqui em relação a um caso que a gente... mais de um caso que a gente já pegou aqui, dá para concluir, e por pesquisa que a gente fez dá para concluir que é um caso que é de fácil solução e que dá um transtorninho aí, dá uma dor de cabeça no dia a dia com a gente quando isso acontece. Quando dá o sintoma no carro, né? Então o que eu estou falando para vocês hoje é sobre um corte de ignição que dá um possível modo de segurança que entra o carro, especificamente na linha Volkswagen. Não encontrei esses casos em outras, nem histórico, nem informativos, nem vídeos, nada, que pudessem explicar um pouco mais sobre isso, mas em relação a outras marcas, então eu encontrei só na Volkswagen, até por experiência e por pesquisa de artigos. Então é só, vou falar especificamente da Volkswagen. Fique atento para se isso acontecer em outras marcas, também vale de aviso, tá? E o que está acontecendo? Um dia, um amigo meu fez a revisão com a gente aqui, ele fez a revisão e trocamos vela, trocamos cabo, o carro não falhava absolutamente nada, era um Golf, ainda da geração anterior, um 2014. A gente fez a revisão, foi tudo bem, não teve nenhuma surpresa, ele levou o carro, não falhava absolutamente nada, tudo certinho, perfeito. Deu alguns dias depois, e ele começou a reclamar que às vezes o carro ele estava andando, por exemplo, na Marginal aqui em São Paulo, estava andando pela Marginal e de repente o carro dava uma falhada, ele ia meio que engasopando e depois ele voltava. E isso perdurou por algum tempo. Depois parece que esse sintoma foi piorando. Então qual que era o real sintoma? Ou ele estava andando normal, a uma certa velocidade, e aí o carro, o módulo do motor entrava numa espécie de segurança e cortava a ignição do carro. E o carro simplesmente falhava, ele diminuía a velocidade, enfim. E aí ele ficava meio que em pânico, não sabia se o carro ia parar aquela hora, o carro não chegava a morrer, mas ele diminuía a velocidade, cortava a ignição. E nisso, ele me falou, meu, tá acontecendo isso, tá, não sei o que. Eu falei, bom, vou precisar ver o carro, não adianta, ótimo, vai me falando isso que vai estar acontecendo, vamos construindo esse diagnóstico juntos, mas eu vou precisar ver o carro de qualquer maneira, eu preciso passar o scanner, preciso identificar o que aconteceu no módulo que fez ele simplesmente cortar a ignição. Muito bem. Passou um tempo, aí esse amigo meu, a gente comentando que ainda o carro falhava e tudo mais, ele estava vendo uma oportunidade para poder trazer o carro. E ele é de um interior de São Paulo, ele tem família no interior de São Paulo. E um dia ele estava indo chegando na cidade, perto de São Paulo, não é muito longe, e ele comentou que o carro falhou demais e ele acabou encostando numa oficina lá mesmo. E aí, depois de um tempo, ele recebeu um WhatsApp do próprio mecânico dizendo: já resolvi o problema do seu carro, você não vai acreditar o que era. Aí ele falou: tá, o que era? Resolveu, que legal, tal, não sei o que, ficou muito caro e tal. Ele falou: cara, eram 2 lâmpadas de freio queimadas. Aí você para pra pensar, você fala assim, cara, como é que 2 lâmpadas de freio podem fazer um carro cortar a ignição? Deve estar tendo um curto, deve estar tendo um problema muito sério e tudo mais. E, na verdade, não tinha nenhum segredo, né? Era só... Ele trocou, depois disso ele simplesmente trocou as lâmpadas, depois simplesmente ele pegou a estrada, voltou, o carro não falhou nunca mais. Ele, a princípio, era o problema da lâmpada. Só que fica aquela pulga atrás da orelha de você se questionar. Então, se aquilo podia ser uma coincidência, alguma possibilidade dele ter mexido em outra coisa e não percebeu, e não falou para o proprietário. Enfim, fica na dúvida, dá a dúvida para a gente. E ok, e fiquei com essa informação armazenada aqui no HD. Aí, quando chegamos aqui, estamos trabalhando no dia a dia e tudo mais, tem uma mecânica aqui próxima, uma mecânica não, uma borracharia na verdade, que eles trabalham mais com alinhamento, balanceamento, pneus e tudo mais. E quando eles têm algum problema lá, que o cliente deles tem algum problema em relação a isso, eles trazem o carro em relação a módulo, injeção, que tem que envolver a parte eletrônica, uma mecânica mais pesada, eles mandam para nós.
carro para nós. E foi um cliente de um Fox, foi lá e fez esse comentário com o mecânico falou, ó, passa lá na Lassart para eles conversarem com você, analisarem um pouco mais, eles têm um equipamento, eles têm um scanner para poder passar e ver o que está acontecendo. E o cara veio, o cliente veio. Trouxe o CrossFox dele aqui, era um CrossFox 2009. E aí ele trouxe o carro e a gente começou a analisar. Ele falou, não, olha, eu ando com o carro aqui, o diagnóstico do cliente era, eu ando com o carro em trechos curtos, em primeira, segunda, farol, não tem problema nenhum. Mas aí, a partir do momento que eu começo a aumentar a velocidade, dá uns 50 por hora, eu não estou conseguindo nem engatar a quinta marcha. Aí, de novo, né, que é isso, que é isso e tal. Enquanto o mecânico estava, o Bruno mecânico, ele estava colocando o scanner para fazer a leitura, e a gente identificou realmente no scanner que tinha lá, estava informando que os 4 cilindros tinham falha de ignição. E aí eu falei, 4 cilindros? Ele está cortando inteiro, ele está entrando em uma espécie de modo de segurança. E aí o que aconteceu? Me deu esse estalo desse caso anterior do Golf desse colega meu. Aí ele virou, eu virei para ele e falei, como é que estão as lâmpadas de freio do seu carro? Aí ele falou, é verdade, tem uma que está queimada. Aí eu falei, estou achando que pode ser isso. Eu pedi para fazer os testes de freio, quando pisou no freio, adivinha, as 2 lâmpadas de freio queimadas, só funcionava o brake light. Aí, batata, né? Eu falei, bom, não vou nem mexer, porque todos os testes que a gente fazia da ignição, ela não estava funcionando perfeitamente, ele parado, lisinho, não tinha uma cabeçadinha de ignição errada, nada, não tinha absolutamente nada, mas falhava quando ele estava andando. Aí eu falei para ele, o sistema em teoria é o mesmo, então se ele é o mesmo do Golf e do Fox, eles têm alguma relação e provavelmente deve ser esse problema. Trocamos as lâmpadas, batata. Ele não voltou mais aqui, a gente pediu para ele dar uma retornada para nós, para dar o feedback, se tinha acontecido, tinha resolvido esse problema ou não. Mas ele voltou na outra mecânica, que não conhecia o problema, na outra borracharia. E ele chegou lá falando, olha, você não vai acreditar o que era, falando para o mecânico, né? Você não vai acreditar qual era o problema. Eram as 2 lâmpadas de freio traseira, o carro não está falhando mais. O mecânico veio falar isso para a gente, né? Então a gente ficou sabendo dessa forma. É mais um alerta, na verdade, que eu estou querendo passar para vocês, porque às vezes a luz de EPC no painel pode acender por conta disso. Então a luz de EPC ela tem relação com o controle eletrônico do motor, e esse controle eletrônico é feito pela central do carro. Então todos os componentes hoje estão ligados na central. Então não existe mais aquela coisa de eu aperto o pedal no freio, então ele fecha um curto, então ele acende a luz de freio. Não é mais assim. Então é só para esclarecer como é que funciona hoje um procedimento para vocês. Você pisa no freio, você manda esse comando pro módulo, e o módulo é que manda a informação para a lâmpada, a energia suficiente para a lâmpada para poder acender a luz. Então, quando você pisou no freio e ela não está acendendo, provavelmente o módulo entende que existe um erro, do tipo, você está pisando no freio, mas não tem lâmpada acendendo, então eu tenho alguma coisa errada, então eu vou entrar em modo de segurança. E aí ele corta a ignição do carro, porque ele não sabe o que está acontecendo, tem algum problema ali. Então é uma espécie provavelmente de modo de segurança da linha Volkswagen. Isso eu encontrei em artigos mencionando essa questão meio que recorrente assim, dos casos em que tem essa eletrônica embarcada, da linha Volkswagen especificamente. Não encontrei outros falando sobre outras marcas ou enfim, outras montadoras, mas pode acontecer. Então confira a sua lâmpada de freio, ver se está tudo funcionando bonitinho, para você evitar esse tipo de susto, na verdade. Não é nem tanta dor de cabeça, mas você vai parar andando, por exemplo, e não vai dar certo. Então é só um alerta aí para ficar pra gente tomar conta das lâmpadas aí, e que isso não ocorra mais e não dar esse susto. Então